O Congresso começou nesta segunda-feira a chamada Semana do Esforço Concentrado para definir as pautas que vão ser votadas em meio às eleições, ou vamos dizer, essa fase da campanha eleitoral. Os parlamentares começam a voltar a Brasília após o recesso. É a semana de folga a mais que deram a si mesmos. Reportagem de Luciana Amaral. Nesta segunda-feira era difícil encontrar parlamentares em Brasília. A maioria permanece nos estados, de olho nas eleições. A perspectiva é que só sejam votados textos de consenso. O Congresso não quer saber de pautas polêmicas ou grandes mudanças estruturais antes das eleições. É o caso de 3 das principais bandeiras do governo Lula: o projeto de combate à misoginia, a proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1 e a chamada PEC da Segurança Pública. A tendência é de que emperrados não sejam votados antes de outubro. Do outro lado, há temas caros à direita que também não encontram caminho livre no Congresso. Entre eles, o aumento do limite de faturamento anual do microempreendedor individual e a renegociação de dívidas de produtores rurais. No caso do agro, governo e bancada ruralista tentam costurar um meio-termo entre um projeto já existente e a posição da Fazenda, que vê risco de uma bomba fiscal. O mesmo problema atinge uma série de medidas provisórias do governo, que estão perto do prazo de validade, sem garantia de votação. Estão nessa situação a MP que amplia o Plano Brasil Soberano, de apoio às empresas afetadas pelo tarifaço americano, a MP voltada à renovação da frota de caminhões e ônibus por modelos mais sustentáveis, e a MP que cria uma nova fase do Desenrola Brasil, que sequer teve a comissão mista instalada. Uma das prioridades do Planalto, a MP que acaba com a apelidada Taxa das Blusinhas, também não deve entrar em pauta a tempo do próximo esforço concentrado, previsto entre 31 de agosto e 3 de setembro. Se a medida caducar, a taxa volta a vigorar às vésperas do primeiro turno. Uma reunião de líderes da Câmara nesta terça-feira vai definir a pauta da semana na casa. O governo ainda aposta em algumas votações dos deputados, como o projeto que prevê subsídios para conter os preços dos combustíveis. Aqui no Senado, porém, os sinais de reaproximação entre Lula e Davi Alcolumbre ainda não destravaram as principais medidas de apelo popular do governo. Léo, o que se pode esperar desse esforço concentrado? A gente vê uma diferença em relação a Lula quando se considera a Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados declarou hoje apoio a Lula, abertamente. E a gente vê no Senado, que nós estamos vendo aí uma coreografia, alguns implicam ali algum tipo de volta a algo como uma cooperação entre a Casa Alta e o Executivo? Olha, William, pode ser até um esforço, mas não é concentrado. E isso porque a pauta da reunião de líderes amanhã da Câmara dos Deputados tem nada menos do que 67 itens, né? Então existe, na verdade, um interesse do governo, principalmente com algumas medidas emergenciais, e aí entre elas aquelas que dão sustentação ao subsídio dos combustíveis, que foram emitidas principalmente no início da guerra, né? Isso é muito importante. Aí existe também a pressão dos lobbies que querem obter algum tipo de espaço nessa pauta. E nessa própria PLP dos combustíveis, o setor de etanol também pede uma compensação, né, pela perda de competitividade em virtude da gasolina ter sido subsidiada. Mas aí a gente tem outros temas que a sociedade, os setores organizados da sociedade, botam pressão para poder pautar. A questão da MP das blusinhas, existe uma grande disputa aí, o governo tem interesse nela, mas ela é muito interessante porque, embora ela seja uma medida econômica, se você conversa com assessores da Fazenda principalmente, eles dizem que é uma MP do Sidônio. Então, o Sidônio que tem que se mobilizar para aprovar em função do apelo eleitoral, ou seja, mostra a divisão do governo nesse sentido. Mas tem outras agendas, como, por exemplo, Redata, né, o incentivo para data centers, que é uma coisa que você tem um setor privado todo envolvido. Então, Brasília está esse misto, né, onde o governo funciona aí no modo avião, né, esperando a eleição,
botando apenas aquilo que é essencial, né, para que programas não parem. Deputados tentam emplacar alguma coisa à véspera da eleição, mas é como eu disse, tem quase uma centena de itens que podem ser votados, né? Mostra que o Congresso, na verdade, ele não está concentrado, não tem foco, e agora ele está dividido, né? Entre lobbies e as necessidades primeiras do governo. Daniel, o Léo nos diz isso aí não é nem esforço nem concentrado. O que vai sair desse esforço concentrado, entre aspas? Muito pouco, nada com que a gente possa se empolgar. Na verdade, os principais projetos ali que podem dar competitividade para a economia brasileira, que são verdadeiramente importantes, o Leonardo citou Redata para os data centers, mas tem o marco legal da inteligência artificial, minerais críticos, modernização da lei de PPPs e concessões, projeto importantíssimo para renegociar dívidas agrícolas, nada disso vai ser votado, tem a menor perspectiva agora. Há algumas pautas de interesse mais óbvio do governo que também dependem da relação com Davi Alcolumbre, que são PEC 6x1 e PEC da Segurança Pública. Na semana passada teve esse primeiro contato, aquele jantar na casa de Alexandre de Moraes, serviu para reaproximar minimamente Lula e Davi Alcolumbre, mas não para colocar nos trilhos uma agenda de votações, uma pauta de verdade. Na Câmara, a relação continua muito difícil, mas pelo menos neste ano foi um ano que para o governo deu para definir a relação com Hugo Motta, que era um presidente da Câmara que colocava um pé em cada canoa desde a sua eleição para o comando da casa. Nesse ano, principalmente com a 6x1 que avançou lá na Câmara, ficou claro que ele, Hugo Motta, pendeu para o lado do governo e da esquerda, inclusive por seu interesse na Paraíba, onde o pai é candidato a senador e precisa do Lula. Pelo menos nessa parte o governo conseguiu avançar. O que a gente espera, então, o presidente da Câmara, que por interesse regional da Paraíba, é totalmente legítimo, não tenho nada contra o interesse regional da Paraíba. Acontece que esse é o motivo pelo qual o presidente da Câmara, cuja importância na política brasileira a gente não pode ressaltar suficientemente, dada a importância, é um dos primeiros a declarar, ao contrário dos partidos, apoio a um candidato. William, o que eu estou vendo de esforço concentrado nessa semana é um esforço concentrado do presidente Lula de tentar já se antecipar ao resultado das eleições de outubro e construir os acordos que ele julga necessário com o Senado e com a Câmara, já visando um eventual Lula 4. Né? Todas as movimentações do presidente têm sido nesse sentido. Primeiro, jantar na casa do Alexandre de Moraes, né? O ministro do Supremo jantando com o candidato a presidente. 2 ministros do Supremo. E ali já tentando construir o que pode vir a ser uma governabilidade para o pós-eleitoral. E também o presidente Lula, junto com o Hugo Motta, tentando construir essa renovação do Hugo Motta na presidência da Câmara. Está bem claro que se o Lula ganhar, 2027, 2028, será Hugo Motta presidente da Câmara e Davi Alcolumbre presidente do Senado. Esse é o esforço concentrado que está em curso em Brasília nessa semana. Ou querem ser? Não, eles querem ser, e se o Lula ganhar, a chance disso acontecer é bem forte, William. Vamos lá, Thaís. O que o Leonardo Barreto, o que o Daniel e agora o Caio também trazem, a lista enorme de temas essenciais. Nós temos a questão de como é que as contas públicas fecham ou não fecham em função dos subsídios a combustível, por exemplo, por causa da guerra. Isso impacta a economia brasileira inteira nas duas pontas, tanto pelo que isso significa de inflação, combustíveis mais caros, como o que isso significa do ponto de vista das contas públicas, subsídios. Nós temos outras coisas que são em outros setores, mas também evidentemente vitais. Inteligência artificial, a dívida do setor agrícola, que é enorme, fim da escala 6x1. Ou seja, os temas são todos temas importantes. Vai ser algum tratado? Não com a prioridade ou com a profundidade necessária, né, William? O caso da escala 6x1, quanto a gente já trouxe aqui, como o projeto está mal desenhado, está mal feito. Então, a gente quer pressa para um projeto ruim ou quer mais debate para um projeto melhor, para uma mudança que vai ser inescapável? Acho que isso todo mundo já se preparou.
Essa história, tem duas coisas que eu acho que chamam a atenção aqui e que podem virar munição para o governo naquele mote Congresso Inimigo do Povo. Um é a história de permitir que o governo use a arrecadação com petróleo para reduzir imposto, né? Que, de alguma forma, ajuda a bancar os subsídios e todas as políticas que o governo botou. Em função da alta do preço do petróleo. Exato, em função do preço do petróleo. O outro é o fim da taxa das blusinhas. Ainda falta um mês para a medida provisória caducar. Mas você já pensou se ela caduca e a taxa das blusinhas volta, assim, a poucos dias antes da eleição? Como é que o eleitor vê a volta da taxa das blusinhas? Vai ficar com pena do governo e dizer, coitado, foi vítima de uma articulação política ou de um Congresso que não trabalha? Ou era o responsável e deixou isso escapar? Então, esses dois pontos especificamente, como tem apelo agora para as eleições, que tem uma coisa muito mais conjuntural, acho que tem mais chance de ser endereçado. E aí, por articulação da bancada agrícola, eu acho que o projeto das dívidas também passa. Leonardo, o que a Thaís está destacando na visão dela, das pautas que estão aí para o tal do esforço concentrado, entre aspas, aquelas que evidentemente prometem, acenam com algum impacto eleitoral. Você destacaria o que na sua visão, em termos de impacto eleitoral? Acho que a Thaís colocou bem, acho que uma das que ameaça claramente é a taxa das blusinhas, né? Lembrando que em pesquisas qualitativas, essa taxação, ela aparecia sempre como um ponto negativo, que as pessoas, especialmente as mais pobres, elas lembravam e associavam ao governo como aquela reputação de taxador, né? Foi onde isso tudo começou. Aliás, o governo, na fase final, ele gostava de dizer assim, não, mas nós estamos taxando o andar de cima. Mas nas pesquisas qualitativas o pessoal respondia, mas começou pelo andar de baixo, né? Que é exatamente pela taxa das blusinhas. Agora, existe uma grande batalha aí, né? O varejo tem um trabalho muito grande. Agora, o que chama mais atenção nessa MP é que ela está sem pai, né? Porque o Ministério da Fazenda era contra, né? O final, ela foi uma imposição do ministro Sidônio. E o que a gente escuta de assessores governamentais é que o Sidônio que tem que articular. Agora, eu acho que também existe no Congresso uma agenda de crise aí sendo tratada. E essa crise ela não tem a ver com projetos, não. Ela tem a ver com o avanço de investigações, né, que estão tocando ali o entorno do Senado, o entorno do Palácio do Planalto. E não sei, eu acho muito difícil que Lula e Davi Alcolumbre se reunissem nesse momento, né, sob a batuta de Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin para discutir pauta do Congresso ou para discutir 6x1. Eu tenho a sensação que há outros interesses aí envolvidos nessa discussão. Há um denominador comum entre todos eles, que são as investigações da Polícia Federal. Isso é notório, todo mundo tem afirmado, Léo. Assim, a sobrevivência de Moraes no Supremo depende em boa medida do que a Polícia Federal traga para o próprio Supremo. Lula e seu filho estão encrencados com investigações da Polícia Federal sobre traficância de influência. E sim, tem Alcolumbre, cujo nome surge recorrentemente no noticiário a respeito de dois escândalos, não só de um, do INSS e do Master. Então, se a gente permite, do lado de fora, traçar uma regra de denominador comum, provavelmente essa seria essa. Daniel, o que de crise está nesse... Eu vou usar de novo a expressão do Léo, desse esforço concentrado, que não é nem esforço, e se está concentrado, está no quê? Como o Caio já deu a senha, William, em assentar minimamente as bases de uma governabilidade no pós-eleição. Se a gente pegar um cenário base, Lula tem 3 pontos de vantagem no segundo turno, segundo a pesquisa Nexus de hoje, sobre Flávio Bolsonaro. Mas, digamos, no caso de Lula reeleito, a gente está falando do Lula porque foi ele quem se articulou num jantar com Davi Alcolumbre na casa de Alexandre de Moraes e na presença de outro ministro supremo. Existe uma percepção muito grande do governo Lula
que, caso reeleito, ele vai enfrentar uma maioria de direita, talvez uma maioria forte, não acredito que chegue a 2/3 do Senado, mas uma maioria importante que vai evitar votar projetos favoráveis do governo Lula a partir de 2027 e que pode conduzir uma agenda anti-Supremo bastante forte, inclusive com um possível impeachment. Então, nesse jogo, e com uma direita que almeja eleger presidente do Senado, nesse momento você tem 2 postulantes, que são Rogério Marinho e Tereza Cristina, convém ao governo chegar a um acordo de paz o mais definitivo possível, não só um cessar-fogo, com Davi Alcolumbre, mas pode também ser importante para Davi Alcolumbre se cercar de acordos. Ele vai precisar da direita, mas talvez ele precise também do próprio governo para conduzir uma reeleição que interessa a ele próprio.